Kevin Gervasoni. Eu deixei uma pergunta de milhões de dólares no ar. O que você está fazendo com a Bolsa Americana? Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia a todo mundo. Bolsa Americana, a minha opinião é para não fazer nada, Léo. Ainda? Só observa. Sem convicções lá. Eu tô mais convencido em pegar um trade com esse corte de juros do Fed. Eu até falei ontem no Traders Cast, né? Eu acho que uma rotação que poderia acontecer é principalmente de Big Techs para Russell 2000. Então acho que se eu fosse para alguma coisa em Bolsa Americana, começaria a olhar um pouco mais Small Caps agora. E acho que principalmente o que eu tô mais otimista é China de novo. Eu acho Legal. que esse trade do Fed cortando juros pode dar mais um rally, um boost em China. O ADP de ontem mostrou no qualitativo que as micro e médias empresas estão mal das pernas em quesito contratação. Inclusive fecharam vagas. As grandes empresas não. O payroll acabou corroborando, mas com ênfase no governo e nos serviços de educação e saúde. Traz a sua percepção sobre o mercado de trabalho e como ela ampara essa tua tese para alocação nos Estados Unidos. Perfeito, falou exatamente os pontos, assim. Ontem, se a gente olhasse o ADP, a gente teria esse cenário, né, que empresas de pequeno porte nos Estados Unidos estão demitindo muito forte, enquanto as large caps, né, as grandes empresas, estão segurando a ponta e estão contratando mais. E corrobora muito, Léo, com o que a gente viu no mercado até agora, que foi uma performance muito forte de empresas de Big Techs, grande capitalização nos Estados Unidos, enquanto você teve uma performance ruim do Russell, né? Você vê que Small Caps de fato não performaram bem nesse primeiro período aqui do ano. Então o ADP e propriamente o payroll corrobora muito com essa narrativa. Só que nessa semana começou a ter uma rotação um pouco maior pro Russell. Então você vê que o Russell ele performou alguns dias aí melhor do que o Nasdaq, do que o S&P. Então começou a ter uma certa rotação saindo de empresas de maior capitalização para empresas de pequeno porte. E aí o cara fica confuso, né? Pô, mas como assim? Isso. Tá reportando mal e aí ela começa a subir? Porque o mercado antecipa, né? Então o mercado já começa a colocar na frente que talvez este momento ruim das small caps pode estar ficando para trás, que um corte de juros do Fed pode ser o boost, né? O incentivo que essas empresas estão precisando para voltar a contratar, para voltar a performar bem, e por isso que o mercado começa a antecipar essa rotação. Então eu acho que sim, se a gente... É que hoje com o payroll fica mais difícil da gente ver o corte de juros do Fed, né? Talvez o mercado vai ter que reprecificar aqui esse setembro, a gente vai esperar agora julho para ver o que o Powell vai falar, mas eu acho que nesse momento de corte de juros do Fed, essa rotação deve acontecer, e principalmente para small caps, e a China é uma que eu acho que se favorece bastante também. Vamos falar de China, eu guardei esse segundo gancho para aprofundar. Só um complemento, assim, neste momento já há uma reprecificação via FedWatch e o mercado está se equiparando ao Dot Plots. O Dot Plots falava em 2 cortes até o final do ano, é o que o mercado, ainda que com margem muito apertada, está comunicando. Passa a enxergar 2 cortes e olhe lá até o final do ano. Então só para corroborar, nesse caso, com a tua tese, embora essas coisas mudem muito rápido, né? Ontem, no dado do ADP, quase que o mercado puxou um pouquinho o julho, né? Para corte. Isso, para corte já em julho. Quer dizer, se der um espaço, o mercado vai contar. Você dá uma mão, o mercado já quer o pé, né? Do seu glorioso Fonk, do Fed e do Jerome Powell. Nós temos 11 horas com 47 minutos. China. China é um bom gancho para você colocar aqui na tua tese, porque ontem... Foi uma notícia da China ainda na madrugada, nós no Morning Call de ontem já destacávamos, sugerindo limitação da capacidade ociosa para puxar o preço para cima do ferro e do aço, e também eliminação de alguns players e, portanto, concorrentes desse segmento de mercado. Esse conjunto deu o patamar de mais elevação em Dalian e em Singapura para commodity. E aí Vale pegou carona nisso, mas pegou carona também em algumas porradas que andou tomando recentemente, chegou a bater 49, eu não achava que eu ia viver para ver isso, R$49 Vale. E uma rotação, porque houve um cansaço do setor financeiro, eu contei essa história aqui junto do Marx. Você está olhando para a China, de olho em quê? Estímulos, destrave das commodities, atividade econômica global mais forte, acordo com os Estados Unidos, o que é que está guiando o teu olhar sobre a potência asiática? Boa. Vale 49, a gente ficava se perguntando, né? Será que vale? mas agora eu acho que tá tomando um momento um pouco melhor, né? Você vê que commodities começa a melhorar com China. Eu tinha sérias dúvidas em relação à China, Léo. O quanto que essa briga tarifária com os Estados Unidos iria de fato impactar a economia, né? Eu tava achando que a China pudesse sofrer bastante com essa briga de tarifas
direto com os Estados Unidos. Agora o que a gente está vendo parece que a economia da China tá engrenada, né? Tá melhor. A gente teve um acordo fechado entre Estados Unidos e China, se é dos melhores acordos ou não é discutível, mas esse acordo aconteceu. E agora um corte de juros do Fed provavelmente vai abrir alas para o governo chinês fazer o que ele fez em setembro do ano passado, que foi quando o Fed começou a cortar juros, eles começaram a trazer estímulos. Eu acho que o mesmo pode acontecer de novo. Então o Fed começa a cortar juros, o governo entra com estímulos, ele quer trazer esse estímulo para dentro do consumo interno, né? Então eu sou muito mais otimista com China, principalmente em coisas relacionadas à tecnologia e inteligência artificial. Eu acho que eles estão à frente também nessa disputa, eles estão pau a pau ali com os Estados Unidos, e principalmente coisas ligadas a consumo interno. E aí tem algumas empresas que pegam esses dois mundos, né, que é o melhor dos mundos, que é Baba, por exemplo. Baba pega tanto um consumo interno forte, quanto também é um case que está muito à frente de inteligência artificial na China. Então eu acho que Baba é um dos nomes que eu estou bem de olho aqui para pegar nesse momento de corte de juros do Fed. Eu acho que e se você pegar assim, desde o ano passado para cá, né, Baba ele é uma ação que performa com rallies muito fortes, sobe 50%, 70% muito rápido, e aí devolve parte desse movimento depois. E aí vem para um novo rally. E ela tá nessa tendência já há quase 12, 18 meses, e normalmente casa tecnicamente quando ela chega a encostar na média de 200 períodos, que é justamente o ponto que ela tá agora. Então eu acho que pode casar aqui um momento onde Baba encosta nessa média de 200 períodos, com o Fed ou cortando juros ou sinalizando esse corte. Porque essa é outra coisa que eu trouxe também, né? Se o Fed for cortar em setembro, ele vai dar esse norte pra gente, já na reunião entre aspas, um guidance em julho. Em julho. E aí o mercado vai precificar.